O IPTU é um imposto que incide sobre os imóveis, é um imposto predial e territorial urbano. Tanto os imóveis que têm construções como os não construídos são passíveis de cobrança desde que estejam dentro do perímetro urbano. E ele é calculado a partir de parâmetros técnicos. Não é nenhum servidor da Secretaria que define o valor do imposto ou o valor venal dos imóveis. O que define isso são parâmetros técnicos que são oriundos de quê? De uma coisa chamada planta genérica de valores. Passando para a planta genérica de valores, ela precisa ser revista de forma ideal a cada, no máximo, 10 anos. No nosso caso, a planta de São Miguel foi revista com 13. A planta originária das cobranças anteriores era de 2003. E o que ela vinha sofrendo? Apenas a correção monetária, ou seja, a recomposição do valor a partir dos índices oficiais que indicam qual foi a variação de inflação dos últimos 12 meses. Isso apenas recompõe as perdas, mas não vai contemplar toda a evolução de valorização dos imóveis. Imóveis que, por exemplo, há 10 anos atrás estavam em áreas não pavimentadas e hoje estão em áreas pavimentadas. Imóveis que estavam em áreas que não eram servidas do serviço de água e hoje estão servidas. Que não tinham escolas nas proximidades e hoje possuem. Que não tinham iluminação pública e hoje possuem. Então, todos esses melhoramentos urbanos, eles implicam em valorização dos imóveis. E, obviamente, que esse imóvel, há 10 anos atrás, que custava, hipoteticamente, R$20.000, hoje vai estar custando 50, 60. Se eu não fizer uma atualização da planta, apenas com a recomposição das perdas, esse imóvel vai chegar, no máximo, a uns 20, 25. Ou seja, eu estou cobrando, na prática, uma tributação que está muito aquém do preço de mercado do imóvel. Por esse motivo, na gestão anterior, entendeu? Foi solicitado e foi averiguado pela assessoria jurídica deles que era necessário refazer a planta. Foi contratada uma empresa, eles fizeram as pesquisas de mercado. Então, para fazer essa composição nova, que é um processo de atualização da planta genérica e não de apenas correção da planta, você precisa, obviamente, entendeu, ter acesso a esses dados, que é o que foi utilizado, e a partir daí definir valores e fazer a escala proporcional, porque você também não pode criar um tributo impagável. Tem que ser um tributo razoável. Lógico que talvez o razoável para o público não seja o mesmo razoável para a população. Porém, o público precisa primar pelo quê? Tem que ser o razoável do ponto de vista técnico e não do ponto de vista político, como talvez muita gente quisesse que fosse feito. Por isso que você vai ver essa discrepância. A questão da avaliação do aumento ser considerado abusivo em alguns locais, dizer que se aumentou 200, 250, 300, 400%, inevitavelmente isso vai parecer que é desta forma, mas na prática não é. O que está se fazendo é se trazer esses imóveis com o seu valor venal para aproximá-los da realidade do que de fato valem. Se você pegar imóveis que, por exemplo, na nossa BR-010 tinham até o ano passado um valor venal para fins tributários de 50, 100 mil reais, você vai olhar todas as transações comerciais dos últimos imóveis vendidos na mesma área e você vai ver que o preço médio de venda desses imóveis, em alguns casos apenas terrenos não edificados, é em torno de 500 a 700 mil. E quando você vai olhar o preço, por exemplo, de um imóvel construído, ele vai passar de 2, 3 até 4 milhões. Isso quem está dizendo não somos nós, a prefeitura, são as transações comerciais feitas entre as pessoas que registram nos cartórios, conforme está também previsto na nossa legislação, a sua negociação de aquisição e venda de determinado bem. Portanto, esses fatores é que interferiram de fato na composição dos atuais valores que foram aprovados no fim do ano passado, diga-se de passagem, pela Câmara de Vereadores e depois sancionados pelo ex-prefeito, entendeu? Cacau. Isso é preciso ficar claro porque o procedimento também de mudança não é um procedimento unilateral do chefe do executivo. O prefeito, à época, montou uma comissão, seguiu todo este procedimento técnico e, a partir daí, gerou-se um projeto de lei que foi para a Câmara de Vereadores, tramitou nas comissões responsáveis e, depois de tramitar nas comissões responsáveis e passar por audiências públicas, foi feita realmente uma aprovação sem modificações, porque na comissão, à época, existia a participação de 2 representantes do Legislativo,
junto com a equipe do executivo, a equipe da empresa contratada e mais os representantes da sociedade civil, que à época foram convidados a participar. E dessa forma, você chegou com um processo aparentemente redondo na Câmara, que não teria tantos problemas a serem corrigidos. Tanto que foi avaliado, passou pelas audiências, foi votado, foi posto em votação, foi votado, foi aprovado e depois foi sancionado. Foi sancionado no fim do mandato? Foi, mas foi, infelizmente, por conta do procedimento entre executivo e legislativo, que a atual gestão não tem como gerir, porque à época a atual gestão era apenas o conjunto, entendeu, de candidatos eleitos no pleito eleitoral de outubro. Portanto, eles não teriam como ter gerência sobre o que estava sendo feito pela legislatura anterior e pelo chefe do executivo anterior.